Irmãos, Shabbat Shalom. Hoje, novamente, devido a forte chuva, e também muitos raios, relâmpagos e trovões, a gente não pôde estar na praça. Vou fazer uma palavra curta aqui, para que tenhamos edificação e comunhão, mesmo que através da internet, para que os que vão assistir no Facebook e no YouTube também recebam algo da parte de Deus. E mando um abraço carinhoso aos irmãos em Cristo no mundo todo, gente da Filipinas que manda mensagem pra gente, da Argentina, do México, enfim, do Brasil todo. Tem sido uma alegria poder conviver com vocês, mesmo que de maneira virtual, mas que Deus os receba e que Ele os abençoe. Bom, hoje vamos falar de Lucas 17, do 11 ao 19, que é um extrato ali do capítulo 17 de Lucas, que fala de Jesus e os 10 leprosos. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrais ao sacerdote, ou aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele fala. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Algumas coisas a gente tem que entender, irmãos. No caminho para Jerusalém, passado pelo meio da Galileia e de Samaria, provavelmente ele estava descendo, na continuação a gente vai ver que ele vai para Jericó, porque no capítulo 18, lá a partir do 35, ele vai fazer a cura do cego, então ele estava indo lá de cima, na Galileia, o meio fica Samaria e embaixo a Judeia, então ele estava vindo lá de cima, ele contornou, passou pelo, beirando ali o Jordão, as margens do Jordão, passou por Samaria e veio para Jericó, e depois vai para Jerusalém para a paixão, para os seus últimos dias na capital, de Israel. Então, ele fez esse caminho. E aí aconteceu que, ao entrar numa aldeia, que não é dita qual aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Por que ficaram de longe? Porque os leprosos, além de ser uma doença altamente contagiosa, a doença de Hansen, hanseníase, na época não havia tratamento, então a pessoa ia deteriorando, ia caindo nos seus pedaços, e ela era altamente contagiosa. Então essas pessoas, elas eram excluídas do convívio social para que não transmitissem, e também porque, segundo a lei, elas eram impuras ritualmente, elas não poderiam estar no templo, elas não poderiam ter a comunhão com os outros irmãos, justamente, pelo seu problema, que a sua doença poderia ser transmissível. Mas essas pessoas, elas de aldeias em volta, samaritanos, galileus, povo da Judéia, muitas das vezes eles conviviam juntos. Por quê? Porque já que eles eram todos leprosos, eles ficavam todos ali, juntos, e aí tanto fazia se ele era galileu, era samaritano, se ele era da Judéia, se ele era egípcio, enfim, se ele tivesse uma doença, ele era deixado de lado do convívio social. E aí Jesus, o que é mais bonito, ele entrou na aldeia e eles falaram de longe para não chegar perto de Jesus, E aí Jesus poderia falar: sai daqui, ó, seus leprosos, eu não vim aqui para falar com vocês, não, vim para falar
com o pessoal que está bom aqui. Mas não, eles falaram que está saudável, né? Mas ele diz que veio para os doentes, tanto os espirituais quanto os físicos mesmo. Por isso que ele é o médico dos médicos. Então ele falou, vai ao sacerdote, né, e apresenta-te, né, todos vocês. Porque era segundo a lei, né? Quando vocês vão ler a lei, os escritos de Moisés, a gente vai ver que a pessoa ao ser curada de uma doença, não só a lepra, mas uma doença, né, de pele, ela tinha que se apresentar ao sacerdote e cumprir um ritual de purificação, de passar de uma semana, né, e voltar lá para se representar, para o sacerdote examinar e, né, declarar que ele era puro, tanto, né, curado, né, quanto puro ritualmente, né? E eles, ao andar, viram que eles estavam puros, que eles estavam curados. E se eles estavam curados, eles também, depois de comprovado, eles estariam tanto curados como purificados ritualmente, né? Poderiam estar, né, depois do prazo de quarentena ali, de volta na duração do templo. Mas, o mais interessante, que um deles volta, né? No meio do caminho, ele vendo curado, ele volta. E aqueles outros 9 vão embora. Né? Alguns vão perguntar, pô, mas então o cara fez errado. Ele tinha primeiro ir no sacerdote, depois voltar para Jesus, porque Jesus pediu isso. Mas o mais interessante é que a gratidão dele foi tamanha que ele voltou. E qual a surpresa de Jesus ao ver que aquele ali era samaritano? Lucas, como fortemente dá indício que ele era um gentil, a Bíblia, né, sobretudo escritos de Paulo, e ele mesmo, né, apesar de ter um profundo conhecimento, né, da religião dos primeiros cristãos ali, né, de toda a questão da lei, dos profetas, ele provavelmente era gentil, até porque ele valoriza demais essa imagem de pessoas que se converteram a Cristo, conforme toda a Bíblia, sendo gentios. Então, daí mais um indício de que Lucas era gentil. E Jesus se surpreende, porque aquele que voltou era samaritano, né? E diz, cadê os outros 9? Né? Pode ser que os outros 9 não eram samaritanos. Né? E aí o samaritano era tido pelo judeu, né? Jesus sendo judeu, como um estrangeiro. Né? Por toda a questão do passado, que dividiram, né, o reino do norte e o reino do sul. Então ele era tido como um estrangeiro. Né? Mas ele foi e ele creu que Jesus falou, e no meio do caminho ele veio agradecer. Então, uma grande lição, que é a gratidão, que é se humilhar independente do que você tem ou deixa de ter, de como você é, da tua nacionalidade, da tua etnia, enfim. Crer. E aí Jesus, por fim, no versículo 19 diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então a fé dele salvou. Né? O acreditar no que Jesus falou, né? Porque a salvação é por meio da fé. E, né, Tiago vai ampliar o conceito falando que ela vai gerar obras. Então, esse samaritano creu. Lição para nós, aos pés de Cristo, crermos, termos fé nas coisas que Ele nos disse, né, e nos diz ao coração enquanto nós, né, conversamos com Ele, nunca contrariando a palavra, logicamente, e que a gente, né, tenha gratidão pelas coisas que Deus nos faz, por cada respiração, por cada fôlego, né? Cada dia que a gente acorda é como se a gente tivesse ressuscitado, porque geralmente a gente acorda e esse fôlego, que é esse ar que, né, que foi soprado um dia nas narinas de Adão, está conosco e está conosco até a nossa morte, porque depois ele, né, volta para Deus como Ele que é o Criador, e esse fôlego, Ele que nos dá vida. Então, como a vida de Deus é eterna, ela volta. Mas que nós tenhamos gratidão, tenhamos fé e amor pelos nossos irmãos, pelos nossos compatriotas e até pelos nossos inimigos, como Jesus diz no Sermão do Monte. Espero que vocês tenham um bom final de semana, uma semana cheia de bênçãos, com shalom, com paz, com plenitude. E aguardemos o Senhor Jesus. É o que eu peço, eu oro, para que quando Ele voltar nos achemos ilibados. Em nome de Jesus, amém.